Seja bem-vindo a Estudos Eckhart, uma página para estudos teológicos, filosóficos, uma página que também toda segunda-feira às 21 horas há uma live de estudo desde janeiro de 2019, onde trago respostas a algumas questões, apresento estudos que vão fortalecer o seu conhecimento bíblico, vão fortalecer o seu conhecimento teológico, tirar dúvidas, gerar dúvidas. É uma página voltada para a capacitação de quem quer conhecer mais a Bíblia. A Estudos Eckhart ela também faz parte da Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual foi uma página criada no momento da pandemia do coronavírus, onde comecei a colocar estudos bíblicos, estudos voltados para textos apenas bíblicos, com exegeses, interpretações, sem entrar muito em detalhes de questões históricas, filosóficas, teológicas. Então é uma página que também capacita você, e a minha ideia é essa: sempre capacitar, ajudar, fortalecer o seu conhecimento. E junto a todos esses estudos, nós estamos sempre colocando formas de você compreender. Toda segunda-feira às 8 horas da manhã entra um estudo. No momento estamos estudando Atos dos Apóstolos, e toda quinta-feira entra às 8 horas da manhã um estudo sobre doutrinas bíblicas. Então, se você ainda não conhece, não faz parte dessa página, você está entrando pela primeira vez, que você possa curtir, acionar o sino, compartilhar, se inscrever, vá no YouTube, na página da Escola Bíblica Virtual, se inscreva para que possa aumentar o número de inscritos, e assim a gente possa alcançar mais pessoas e que o propósito seja alcançado, que é de capacitar, auxiliar e ajudar pessoas que querem ter mais conhecimento, mais conteúdo. Então, conto com você para poder estarmos ampliando. Se você está no Facebook, que você também esteja ali curtindo e seguindo, para que você possa receber as notificações dos estudos que entram toda segunda e toda quinta. Eu sou Tione Eckhart e tenho passado esse conhecimento para vocês há mais tempo. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem estudos. Você entrar tanto no Facebook quanto no YouTube, você vai conseguir ver vários vídeos com estudos e também me conhecer um pouco mais. Temos falado sobre Atos dos Apóstolos e vamos continuar falando a respeito de Atos nesse momento, no estudo de hoje. Eu já falei sobre Atos nos demais estudos, estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje vou estar falando sobre Atos, capítulo 6, versículos 8 a 15. Quero lembrar a você que esses estudos são estudos que eu já dei em algumas igrejas, estudos maiores que eu tenho dividido para fazer em menor, de uma forma que você possa assistir sem ser muito cansativo e você poder acompanhar. Então hoje vamos estar falando sobre Atos, capítulo 6, do versículo 8 a 15. Vamos falar da expansão da igreja cristã. Então, que você abra sua Bíblia e possa ir conhecer esse texto. Nós vamos falar sobre Estevão, né? Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito da história de Estevão e como a igreja começou a desenvolver. Após Lucas relatar sobre a necessidade que o povo tinha e a importância da partilha, de dividir, de ajudar a quem tinha necessidade, incluindo a nomeação de pessoas para exercerem a diaconia, quer dizer, servir as pessoas, que nós já vimos nos estudos anteriores, demonstrar que estava sendo orientado pelo Espírito Santo, era a atuação do Espírito Santo. Lucas fala sobre um dos escolhidos para exercer a diaconia, que é Estevão, e como ele não se restringiu somente ao servir às mesas, como a Bíblia diz, porque Estevão também evangelizava. Então, lá em Atos capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Uma coisa importante que nós temos que ver é que nesse versículo 8 destaca que Lucas não se prende aos milagres que eram realizados. Ele fazia grandes sinais, mas Lucas não vai falar quais sinais que Estevão realizou. Ele deixa bem claro que esses sinais aconteciam porque eram frutos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Que é isso? Uma vida cheia de graça e poder. É o que ele coloca ali no texto. E então as pessoas, quando viam os feitos que Estevão estava realizando, principalmente alguns judeus, eles se levantaram contra Estevão, mas eles não conseguiram compelir com a sabedoria que Estevão tinha, a sabedoria que vinha da parte do Espírito Santo. E a capacitação que foi ocorrida lá em Atos capítulo 2, como nós já vimos, e principalmente aquela que foi prometida em Atos capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Então, o poder que ele recebeu foi para ser testemunha, e os judeus estavam vendo isso e não estavam gostando, e também não conseguiam combater Estevão. E aí vem o texto de Atos, capítulo 6, versículo 9 e 10, para a gente compreender o que aconteceu. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamava dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Bom, vamos entender um pouquinho o que está dizendo aqui. Sinagoga dos libertos eram descendentes dos judeus que habitavam no Império Romano, mas conseguiram sua cidadania romana. Então eles estavam em outro local, né, eram judeus, e então eles tinham dupla cidadania. Como o apóstolo Paulo tinha também, lá em Atos 22, 26 a 28, Paulo diz: ouvindo isto, o centurião perguntou ao comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Quando estivermos no capítulo 22, nós vamos entender isso. Mas Paulo diz também que ele tinha cidadania romana, como os da sinagoga dos libertos. Talvez Paulo até fizesse parte da sinagoga dos libertos. Nós vamos ver isso mais à frente quando falarmos sobre Paulo na sua conversão. E outra sinagoga que o texto diz é a sinagoga dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia. Mais sinagogas. Eram judeus ainda dominados pelo Império Romano, e que aqui nesse texto aparece apenas para designar de onde eram, sua origem. Para a gente compreender melhor, vamos ver no mapa. Aqui estão as sinagogas, todas as sinagogas. E nós podemos ver que todos foram para Jerusalém. Então, isso é na festa de Pentecostes, eles ainda estão ali no templo pregando. Então, todos estavam ali de toda essa região, como nós vimos em Atos 2. Nós vimos aí esse mapa e podemos perceber o que aconteceu. Todos eles estavam dessa região toda que está marcada aí, inclusive de Roma, que está lá em cima, né? Então nós vamos entender isso. Todos eram judeus, alguns com cidadania romana, outros não. Então nós vamos compreender melhor o que estava acontecendo em Jerusalém. Para a gente entender melhor, um outro mapa que eu apresento mostra que Cirene, que era da sinagoga de Sirineus, ali de Egito, né? Alexandria, que era, digamos, a capital do Egito, podemos dizer assim, e Tarso, onde Paulo era, né? Então eles estavam ali, que era da Ásia, né? Ásia Menor. Então a gente vai ver que eles faziam parte disso. Versículo 11. O versículo 11 diz: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O verbo subornar aqui no grego significa induziram, instigaram. É a ação de instigar as pessoas secretamente com informações sobre o que dizer. É uma falsa acusação, é uma corrupção. Então eles foram lá e corromperam as pessoas. Eles fizeram desta forma. O versículo 12 diz: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Sublevaram é incitar, mover junto. Então, eles fizeram com que o povo levasse Estevão. Eles pararam de ouvir Estevão e levaram Estevão para que pudesse chegar lá, porque eles subornaram pessoas para falar mentiras, falsas acusações, né? Investindo, o texto vai dizer que sublevaram o povo e investindo o arrebataram. Investindo é partir para cima, com violência, como se fosse num assalto. E arrebataram, quer dizer, prenderam Estevão, agarraram Estevão com força e o levaram a sinédrio e mentiram contra ele. No versículos 13 a 15, né, 13, 14 e 15, nós vamos ver que no versículo 13 diz: apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei, quer dizer, contra o templo e contra a lei. Então eles começaram a falar mentira. Estevão não estava falando contra o templo, nem contra a lei, ao contrário, ele estava apresentando quem era Jesus. No versículo 14 vai dizer: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, nós já estudamos sobre isso nos estudos anteriores, sobre o nome de Jesus, a segunda parte, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, né? Então nós vamos ver aí que há uma parte interessante que eles conheciam isso. Então, Jesus Nazareno, não Jesus o Cristo, o Messias enviado, mas o Nazareno aqui que nasceu lá em Nazaré. Eles não se atreveram a colocar o nome de Jesus ao nível do nome de Deus, Jesus o Cristo, o Messias enviado. Então eles ficaram apenas para acusação. Eles pegam uma parte que eles conheciam, né? Quando
Jesus disse que destruiria o lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, é por causa que Jesus pregava. Então eles conheciam, mas eles deturpavam a palavra de Jesus. E versículo 15 diz: todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Fitando, olhando atentamente. Eles passaram a prestar atenção a Estevão, porque falaram aquilo, para eles aquilo era uma blasfêmia, né? Um crime de morte, passivo de morte, uma pena capital. Então ficaram olhando para ele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. A aparência do rosto de Estevão mudou. Deve ter acontecido um brilho, alguma coisa que transformou o rosto de Estevão, e eles então viram isso ali. Enquanto eles estavam ali, eles se iravam e olhavam para Estevão com ódio em seus corações. O sumo sacerdote vai dar o direito de defesa para Estevão, e Estevão então vai começar o seu sermão. Então nós temos que entender isso, o que aconteceu com Estevão, no momento, porque não é só pregação, não foi só o momento de Estevão ser diácono, de Estevão pregar o evangelho. Eles começaram a perseguir o evangelho, a pregação das boas novas, mostraram que estava errado, acusaram o erro que os judeus cometeram, que foi matar o Cristo, e pior ainda, não foi só matar, é não entender que Jesus era o Messias. Então eles começaram a ter esse comportamento, coisa bem comum para quem prega o verdadeiro evangelho, para quem prega algo que mexe com a pessoa e não algo que agrada a pessoa. Desde aquela época já existia isso. Estevão é o primeiro a demonstrar esse problema, e até hoje, nos dias de hoje, tem. Quando você prega o evangelho, as pessoas não gostam, porque você vai direto na pessoa, você incomoda a pessoa, você marca a pessoa. Quando você prega algo que agrada, algo que é voltado para o homem, as pessoas gostam, né? Esse evangelho antropocêntrico que nós vivemos, na verdade, nosso evangelho tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro do evangelho, e não algo que venha agradar, algo colocado para enfeitar. Ele não é um enfeite, ele é a base do evangelho. Então foi o que aconteceu, e Estevão pregou. Isso é só para a gente entender o que aconteceu nesse momento com o Estevão, e no próximo estudo eu vou apresentar para vocês o sermão do Estevão, que é muito importante entender a composição do sermão. Assim como compreendemos a composição do sermão de Pedro, temos que compreender agora a composição do sermão de Estevão, até mesmo para depois entender o que aconteceu com ele. O que a gente pode tirar desses versículos para os dias de hoje? Bom, diante do que nós vimos desses poucos versículos, nós podemos entender que, primeiro, a nossa missão é ir e pregar. A nossa missão não é ficar na igreja. Isso é muito importante. Pedro, quando pregou, se converteram 3.000, depois 2.000 pessoas. Nossa, quantas pessoas vão ficar, que é o que acontece hoje, né? Vamos fazer a igreja crescer, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A minha igreja tem 3.000 pessoas, olha que coisa maravilhosa. O evangelho nunca foi para isso, nunca foi para aglomeração, ele é até os confins da terra. Então, quando uma igreja começa a crescer e vai aumentando o número de pessoas, naquela localidade não tem essa quantidade de pessoas, como era no caso ali, e como é no caso de muitas igrejas, o que nós devemos fazer é ampliar a missão, abrir novas missões, novas congregações, para que naquela localidade possa surgir novas igrejas e atender aquela comunidade, principalmente aqueles que estão indo lá. Mas Pedro e os demais apóstolos estavam ali, eles gostaram, acharam que era aquilo ali, que iam fazer uma igreja dentro do templo ali, com tantos judeus se converteram, e não era isso. A missão é ir e de pregar o evangelho, é ir e pregar. Jesus já tinha falado sobre isso, eles não estavam entendendo. Então, o evangelho que é pregado é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da conversão, é o evangelho da confissão dos pecados, e não o evangelho dos milagres. Esse evangelho que é pregado dos milagres, ele não tem base alguma no evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é evangelho de pregar o arrependimento e a conversão. Mas Jesus realizou milagres? Lógico, sim. E todos os milagres que ele realizou foi para ele mostrar que ele é o Cristo, o Messias enviado. Está lá em João capítulo 20, é só você ir lá e ver. João 20, 21 fala sobre isso. Então você tem que conhecer. Devemos pregar o arrependimento, apresentar o pecado, a salvação, e mostrar que Cristo fez, para que a pessoa possa reconhecer o seu pecado, se arrepender, confessar o seu pecado ao Senhor, se converter, quer dizer, mudar de vida, e não ficar falando de milagres, trazer as pessoas para ver milagres. O evangelho não é um show, o evangelho é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus em ação, é algo que nós não merecemos, mas Deus nos concede. Então, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, fique bem à vontade, coloque para que a gente possa conhecer e compreender. Quem sabe, se queira um estudo, coloque para que eu possa estar apresentando mais estudos.
Espero que você tenha gostado e que você não esqueça, compartilha, curta, acione o sino para você receber as notificações de quando entrar novos vídeos, e principalmente vai no YouTube e se inscreva no YouTube para que a gente possa aumentar o número de inscritos. No próximo estudo vamos continuar vendo e vamos ver o que Estevão pregou, ok? Que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.